Olá, bom dia! O nosso Agro Pantanal deste primeiro domingo do mês de dezembro já está no ar, com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. E eu começo essa edição falando de um simpósio realizado em Cuiabá voltado aos suinocultores. Aqui em Mato Grosso está cada vez mais difícil manter os custos de produção. Só continua produzindo quem tem outras atividades econômicas paralelas para suprir os prejuízos cada vez maiores. Já já eu te mostro isso, viu? Porque agora nós vamos para os destaques da edição de hoje. Cerrado é hoje a região que produz o melhor trigo do país, segundo especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Parceria entre assistência técnica e gerencial do Senar com uma produtora do estado de Rondônia garantiu a ela o título de melhor produtora de cacau daquele estado. Nanosatélite brasileiro vai monitorar plantações de soja e milho no Maranhão a partir de 2023. E no Papo com o Café de hoje, eu vou conversar com Alan Silveira, coordenador de fiscalização de fauna e recursos pesqueiros da SEMA. Ele vai fazer um balanço deste primeiro mês de defeso da Piracema. E claro, vamos ter aquela receita saborosa, sabores do Cerrado para você. Vamos então à nossa primeira reportagem. Aqui no estado de Mato Grosso está cada vez mais difícil manter o custo da produção da suinocultura. Só continua produzindo quem tem outras atividades econômicas paralelas para suprir os prejuízos cada vez maiores. Já para o consumidor, a carne de porco é uma das mais baratas e saborosas. Vamos conferir então na reportagem de Antônio Carlos Silva. Nos açougues, a carne suína está mais barata que aves e a bovina. Hernando comprou bisteca. O bife suíno está custando R$ 15 o quilo. É mais barato, mas em conta, né? Em Mato Grosso, o rebanho suíno tem 3,5 milhões de animais. 150 mil deles são matrizes. Elas dão cria a 35 leitões por ano. O estado é o 5º produtor brasileiro de carne suína. Mas os atuais 250 produtores independentes mato-grossenses de suínos enfrentam dificuldades. Função ainda dos custos de produção excessivamente altos no que tange a farelo de soja e milho, a suinocultura no Brasil todo passa por um momento bastante dificultoso. Questão de 1 ano e meio aí, praticamente trabalhando no vermelho. E o que anda acontecendo é que esses produtores independentes, em função do custo de produção e mercado, começam a sair dessa atividade da suinocultura. A pesquisadora Virgínia divulga conhecimentos sobre doenças que afetam os suínos, como as pestes clássica e africana, além das doenças transmitidas por animais selvagens, como javalis. Esse tema que a gente vem trabalhando na nossa linha de pesquisa na Embrapa, por representar ser a mesma espécie do suíno doméstico e esse, sem a supervisão veterinária, pode ser um reservatório de doenças que ameaçam a nossa suinocultura. E aí como que a gente garante a sanidade dos suínos? Dentro da granja existem todos os protocolos e normativas da atenção veterinária, oficial, privada, né? Então existe todo o monitoramento sanitário normal, com vacinações para algumas doenças, mas fora dela, fora das cercas da suinocultura, nós temos essa ameaça. Então, para isso, por ser uma espécie exótica invasora, o javali, né, em vida livre, na condição selvagem, ele é uma espécie exótica invasora. E aí, nessa condição, o Ministério do Meio Ambiente declarou como uma espécie problema, uma espécie nociva, e se tem que fazer o controle, o abate para controle dessas populações, porque ela é uma ameaça ambiental, econômica e sanitária. Tanto o diretor executivo da Acrismart quanto o pesquisador da Embrapa ressaltam a importância de se utilizar conhecimentos científicos para criar suínos. A importância dessa matriz que envolve gestão da água, envolve todas as questões de ambiência e que isso reflete no bem-estar animal e reflete no impacto da suinocultura. Essa questão ambiental e sanitária é de extrema importância para que nós possamos dar prosseguimento nessa suinocultura considerada tecnológica, de ponta. E por que das preocupações? Porque o próprio mercado exige.
na questão ambiental e na questão sanitária, nada mais do que os produtores para trabalharem, né, cuidadosamente dessas questões para que possa colocar os seus animais no mercado, tanto lá fora quanto no mercado internamente. Mato Grosso tem uma das polícias mais bem equipadas do Brasil. Sabe o que isso significa? Menos criminosos nas ruas, mais equipamentos e treinamento constante. Criação da Patrulha Rural, que trouxe tranquilidade e mudou a vida de quem vive no campo. Significa o fim do novo cangaço. Em 4 anos, o governo de Mato Grosso investiu pesado nas forças de segurança em todas as regiões do estado. Foram adquiridos 200 novos fuzis, 12 mil novas pistolas, 165 novas motos e 268 novas viaturas, com mais estrutura e treinamento para policiais, bombeiros, técnicos e todos os profissionais da segurança. Os resultados estão nas ruas. O roubo de carros teve redução de 37%. Os assaltos a banco caíram 100%. O roubo de gado caiu 35%. E a apreensão de drogas bateu recorde. Dá para sentir. Nosso estado está mais seguro. Governo de Mato Grosso. E o Ministério da Agricultura e Pecuária prorrogou a campanha de vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos. Aqui no estado, o prazo vai até o dia 17 de dezembro e deverá ser a última vacinação, já que o estado ficará liberado da imunização do rebanho devido ao controle sanitário. Agora é o José Porto que traz para a gente todas as informações. A vacinação contra a aftosa terminaria agora no dia 30 de novembro. Mas por uma estratégia até de garantir toda a imunização do rebanho, esse prazo foi prorrogado até o dia 17 de dezembro. O produtor tem que ficar em alerta porque... Primeiro que deve ser a última campanha de vacinação contra a aftosa em Mato Grosso, é um trabalho muito grande para que o estado fique livre, né, dessa vacinação, já é livre da doença há pelo menos 26 anos, e agora essa última campanha e há um esforço muito grande por parte dos órgãos de controle, de defesa animal em Mato Grosso, mas principalmente por parte dos criadores. Nós vamos conversar com o diretor técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, né, o diretor técnico da Aclimate, o Francisco de Sales Manzi, que está arregimentando aí, claro, né, chamando os produtores para garantir essa vacinação. Primeiro, diretor, por que foi adiado essa vacinação que terminaria agora no dia 30? Por uma questão de logística, de distribuição, o Ministério da Agricultura atendeu a um chamado dos produtores, não só do Mato Grosso, mas de todos os estados que vacinam durante o mês de novembro, para que ninguém ficasse sem poder adquirir a sua vacina e conseguir aí encerrar, como você falou, aí nós vamos retirar a vacina, conseguir encerrar com chave de ouro. Vale lembrar que o Mato Grosso já, há mais de uma década, ele tem mais de 99% dos seus animais vacinados durante a campanha. Esse é um grande... 100% a cobertura? Praticamente 100%, é uma ou outra propriedade, um ou outro proprietário que acaba deixando de vacinar, mas mostrando da importância e do comprometimento do produtor. E é por isso que, como você falou aí, há 26 anos sem nenhum caso de febre aftosa. Bom, e essa prorrogação da vacinação justamente para o produtor não ter que entrar com aquele processo depois, pedir uma autorização ou até sofrer alguma penalidade do órgão de defesa animal para garantir essa vacinação, porque é importante ainda. Não, é importante, como falamos, encerrar com chave de ouro. O produtor, ele já sabe da sua responsabilidade, mas é porque é ele que compra, conserva, transporta a vacina e comunica. E se passar para além do prazo da campanha, que agora foi prorrogado para o dia 17 de dezembro, tem uma multa de 1 UPF, ou seja, quase R$220 por animal não vacinado. Por cabeça, né? Pesa no bolso, né? Agora, o importante dizer também, Francisco, que todas as regras de mercado e todas as exigências continuam sendo mantidas. Quem não vacinar o seu rebanho não pode vender, não pode transportar, tem uma série de restrições. Sim, são várias as restrições, além desta penalidade, né, de 1 UPF por animal. Mas o produtor, ele é responsável. Foi ele, inclusive, que solicitou para os órgãos de defesa que ele não estava conseguindo adquirir as vacinas em tempo hábil.
e que, com isso, o Ministério prontamente atendeu, por isso que nós vamos ter essa prorrogação. A vacinação, então, até o dia 17 de dezembro, que é um sábado, e depois ele tem até a véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, para fazer a comunicação, ou via módulo produtor no site do INDEA, ou então comparecer a qualquer unidade local para fazer a sua comunicação. Muito obrigado pelas informações. Francisco de Sales Manz, que é o diretor técnico da Acrimate Mato Grosso, portanto é isso, né? 33 milhões de cabeças de gado, né? Nós somos fazendeiros, somos criadores de gado, é um grande orgulho, né, para Mato Grosso, né? Uma das maiores cadeias de produção de proteína animal, de carne do mundo, né? O nosso estado, e o apelo aí para que os produtores fechem essa campanha, a última delas, com chave de ouro, imunizando todo o rebanho mato-grossense. E o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí que eu volto com muito mais. E o Cerrado é hoje a região que produz o melhor trigo do país. Isso segundo especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A boa qualidade e a alta produtividade pode levar o Brasil a se tornar, no período de 5 anos, autossuficiente na produção do cereal. Vamos ver todos os detalhes agora na reportagem da Embrapa. Não é de hoje que o potencial do trigo na região do Cerrado é debatido. E isso se demonstra em números cada vez mais animadores. Segundo pesquisadores da Embrapa, se atualmente o Brasil importa cerca de 50% do trigo que consome, existe a possibilidade real de o país se tornar autossuficiente na produção do cereal. Nós acreditamos que o Brasil consiga a autossuficiência em trigo. Em média, nós acreditamos que 5 anos é possível, né? Porque nós temos a área disponível, né? Nós não precisamos derrubar nenhuma árvore aqui para produzir mais trigo. E nós consumimos em torno de 12,5 milhões de toneladas por ano e o Brasil produz apenas 50%. Então nós acreditamos que esses outros 50% podem ser produzidos pelo sul do país, aumentando a sua área, né, significativamente, e com a região do Cerrado, né? O Cerrado é hoje a região que produz o melhor trigo do país e um dos melhores do mundo para a panificação. E segundo especialistas, tem potencial para aumentar em 20 vezes sua área de produção. Existem estudos, né, de área disponível para o trigo. Então nós podemos aí chegar facilmente aí a produzir 2 a 3 toneladas aqui na região, né, contribuindo muito para essa autossuficiência, né? Então principalmente no sequeiro, nós temos essa disponibilidade de área aí na safrinha, após o cultivo da soja. Então o trigo entraria nesse sistema, né, em sucessão à soja, né, em rotação com o milho e sempre incrementando, né, essa produção. O trigo é produzido na região central do Brasil em 2 sistemas, o sequeiro e o irrigado. No sistema sequeiro, ele é plantado após a cultura de verão, aproveitando a umidade do solo e o restante das chuvas em março e abril. E pode ser cultivado também na época de inverno com irrigação, entre abril e maio, e colhido em setembro. Isso é uma das principais vantagens que nós temos do cultivo aqui na região, é que o trigo aqui ele é colhido numa época seca. Mesmo, por exemplo, o sequeiro ele é colhido aqui em junho e julho, né? Então esse trigo ele não toma chuva na colheita. Ao mesmo tempo também o trigo do sistema irrigado, que é colhido agora em setembro. Então é um trigo que não toma chuva. E isso é um dos principais atributos, né, que ajuda muito na qualidade em relação aos trigos do sul. Graças à parceria entre a pesquisa e o setor produtivo, recordes mundiais de produtividade estão sendo batidos aqui na região centro-oeste. Para especialistas, investir em tecnologias próprias para a região é fundamental para que em pouco tempo o Brasil não precise mais exportar trigo, o que será um ganho para toda a cadeia produtiva. Hoje o produtor conhece bem como conduzir uma lavoura de trigo para obter altas produtividades. E esse conhecimento que o produtor tem e a experiência que ele tem,
ele não aconteceu por acaso, ele veio pelo fato de que houve pesquisas, e principalmente da Embrapa, né, gerou essas pesquisas, gerou esses conhecimentos, essas experiências, e aí os produtores rurais conseguiram implantar isso em suas propriedades e deu um bom resultado. A gente viu ao longo do tempo, lá no começo, a necessidade de investimento, a necessidade de pesquisa, e essa necessidade foi feita pela Embrapa. A Embrapa, com as parcerias internacionais dela, ela desenvolveu materiais e trouxe aqui 2 materiais que nós plantamos até hoje na nossa região, que é o 254 e o 264, e que até hoje é a base assim, do plantio aqui irrigado no Cerrado. Os produtores da região sabem bem do potencial das cultivares desenvolvidas pela Embrapa na região e comemoram os bons resultados. São as cultivares no mercado de maior produtividade no campo e também são cultivares de excelente qualidade industrial. Então acho que são 2 cultivares que conseguem agregar, além de estabilidade, que já estão há muitos anos no mercado, uma excelente produtividade em termos de produção a campo, como também uma excelente produtividade de farinha na indústria. Nós começamos para fazer uma rotação de cultura. No primeiro ano, 30 hectares, sempre no irrigado. Segundo ano, 200, terceiro, 500 e esse ano estamos com 760 hectares. Pensando numa rotação de cultura, viu uma agricultura rentável e estamos aqui hoje procurando mais novidades para ver se nós conseguimos melhorar a nossa produção. O tema tem sido debatido também no âmbito do Legislativo. Em audiência pública realizada no Senado, pesquisadores da Embrapa mostraram o que tem sido realizado para aumentar cada vez mais a produção de trigo no Cerrado, a fim de diminuir a dependência do mercado internacional. E o consenso entre eles é de que a autossuficiência na produção de trigo está diretamente relacionada ao Cerrado. Essas audiências públicas é para mostrar toda a tecnologia que nós já desenvolvemos, que a Embrapa já desenvolveu para o trigo aqui na região do Cerrado, e buscarmos o potencial de outras regiões, são novas fronteiras que nós temos para o trigo aqui, né? Então nós já temos pesquisas já instaladas na região de Roraima, até com emenda parlamentar, né, de senadores que conseguiram para a Embrapa ajudar no desenvolvimento desses trabalhos de pesquisa no estado de Roraima. No estado do Ceará, no estado do Piauí também estamos desenvolvendo pesquisas, né? Inicialmente introduzindo variedades aqui da região do Cerrado, e nós vimos que essas variedades estão tendo um bom potencial nessa região, com produtividades até de 4 toneladas por hectare, por exemplo, na região do Ceará, né? Em Roraima também já conseguimos com a BRS 264, em 80 dias temos uma produtividade de 4 toneladas por hectare. Então isso mostra o potencial que nós temos nessas novas fronteiras do Brasil, né? Every day I wake to the sight of a world that's changed overnight. The green is burning into black while we fight about what's right. Entrar no carro e colocar o cinto de segurança, isso é rotina para você, né? Acordar de manhã e escovar os dentes, isso também é rotina para você. Vaso de planta com água parada, isso é rotina para dengue. Existem hábitos que se tornaram parte da nossa rotina, mas por que combater a dengue não é um deles? Elimine todo tipo de água parada, seja em garrafas, calhas ou vasos. Lembre-se, a dengue mata. É só assim, mudando os nossos hábitos, será possível eliminar este perigo. Governo de Mato Grosso. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos então saber qual é a pergunta desse domingão, chegando aí na sua tela. Frutos do mar contribuem para a prevenção de doenças? Olha só, boa pergunta, e fica pensando aí, porque daqui a pouquinho a gente responde, porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Várzea Grande tem produção de tomate, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. Começa dia 12 de dezembro e vai até o dia 16. Informações pelo 65 30 41 7169.
Em Rosário Oeste tem produção de hortaliças folhosas. Começa também dia 12 de dezembro e vai até o dia 16. Informações pelo 65-3356-2253. Em Pedra Preta tem implementação de estação de monta. Começa dia 7 de dezembro e vai até o dia 9. Informações pelo 66-3486-1255. Em Alto Araguaia tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 13 e vai até o dia 14, apenas um dia. Informações pelo 66-3481-1127. Em São Félix do Araguaia tem recuperação de matas ciliares e também de área de preservação permanente. Começa dia 12 e vai até o dia 14. Informações pelo 66-3522-2029. E agora o nosso agro vai para mais um intervalo, mas é bem rapidinho, hein? Não sai daí que daqui a pouco eu já estou de volta. Uma parceria entre a assistência técnica e gerencial do Senar com uma produtora do estado de Rondônia garantiu a ela o título de melhor produtora de cacau lá daquele estado. O manejo correto, a adequação tecnológica e o acompanhamento gerencial do Senar transformaram a vida da produtora de cacau Maria do Carmo. Vamos conferir todos os detalhes, então, nesta brilhante reportagem do Sistema Senar. Quando Dona Maria olha para trás, mal consegue acreditar na sua trajetória. Assim que se aposentou como professora, quis investir na produção do cacau, que era um sonho. Eu achava muito lindo assim, porque eu tenho um vizinho aqui que ele é produtor de cacau há muitos anos, né? Tem uma roça seminal, né, o dele. Aí eu ia lá com as crianças para chupar cacau na casa dele e eu achava lindo ficar no meio do cacau assim. Dona Maria convidou seu ex-marido, o seu Antônio, para encarar esse desafio junto com ela. Hoje, eles se dividem nas tarefas diárias, nos cuidados com a plantação. O serviço mais pesado a gente faz, né? Eu faço, no caso. Ela desbrota, tiração de broxa. Eu é poda, borrifação de produto, inseticida. Roçada eu que faço, que é pesado também, né? A divisão logo virou multiplicação. O terreno da família ganhou 100 mudas de cacau. O plantio ainda era muito intuitivo até a chegada da assistência técnica e gerencial do Senar. Aí o que parecia ser apenas algumas mudas no quintal começou realmente a prosperar. Ao chegar na propriedade, né, verificamos que muitas plantas estavam excessivamente sombreadas, né, ocorrendo um excesso de pragas na lavoura e isso impediu o crescimento das mesmas, né. Começamos mostrando para o produtor como identificar as pragas, como tratá-las e fazer o manejo adequado. O desafio foi transformar o cenário, já que o cacau plantado não estava nas melhores condições. Dona Maria e seu Antônio construíram um viveiro e aprenderam a clonar as mudas e viram a quantidade de pés triplicar. Quando Dona Maria e seu Antônio iniciaram o plantio das primeiras mudas de cacau nesse pequeno pedaço de terra, não imaginavam que ia chegar tão longe. Primeiro lugar na segunda edição do concurso de qualidade e sustentabilidade do cacau de Rondônia, o Concacau, que aconteceu entre os dias 8 e 9 de setembro na cidade de Jaru. Foram 50 inscritos e uma curiosidade, dos 5 premiados, todos são orientados pela Teg Cacau. Eu não tinha assim na cabeça, eu vou produzir para ganhar o prêmio. Mas aí quando a gente fermentou, o André falou, a senhora tem tudo para ganhar. Eu falei, mas André, tem pouco cacau seco, né? Ele disse, não, mas vai levar um pouco para lá e o que sobrar. Aí quando chegou lá no dia da premiação, primeiro lugar. Com o prêmio em mãos, seu Antônio e Dona Maria são só felicidade. Inclusive, a percepção de valor do produto agora aumentou. Antes o cacau era vendido a 11 a 12 reais. Hoje o cacau da Dona Maria é vendido a 25, 30 reais. O lote que ela ganhou o concurso de qualidade, ela vendeu
a R$30. Dona Maria vendeu seu cacau num preço muito acima do mercado, porque trabalhou com qualidade. Então acreditou na assistência, acreditou no que o técnico André mostrou para ela que a qualidade poderia chegar, onde poderia alcançar, e hoje o cacau dela é referência aqui em Rondônia pela qualidade que ela produz na sua propriedade. O lucro já começou a surgir e eles têm planos de investir para aumentar ainda mais a produção. A gente está pensando em melhorar a irrigação, por exemplo, né? A gente quer fazer a irrigação dele com bailarina alta, porque devido a estar alto, então a irrigação mais alta vai ser melhor. Vocês conseguiram adquirir um carrinho, né? Você falou que carregava com a carriola, e agora a gente carrega na carretinha com a moto. Quem comprou o lote dos campeões foi Jane, que é chocolateira e pelo segundo ano prepara uma linha especial de chocolates com os campeões do concurso. Um dos princípios da nossa fábrica, da nossa existência, é a valorização do cacau de qualidade de Rondônia. Então eu acho que não tem nada assim que representasse mais isso do que a gente fazer essa parceria junto com os produtores que estão se esforçando para fazer qualidade. E Dona Maria e seu Antônio foram até a fábrica da Jane para ver de perto como vão ficar os chocolates do lote premiado. Foi emocionante ver todo o esforço do dia a dia recompensado e um cacau premiado virando chocolate fino. Nossa, eu já estou sentindo até o gostinho dele. É muito maravilhoso saber que a gente plantou, cuidou, colheu e chegou a esse ponto, né? E agora vamos falar de tecnologia. Nanosatélite brasileiro vai monitorar plantações de soja e milho lá no Maranhão, a partir de 2023, que em breve deve ser aberto para outros estados. Todos os detalhes na reportagem da TV Brasil. Produzir mais em menos espaço, saber o momento exato do plantio, ter maior controle do manejo agrícola e estimar a produtividade potencial da lavoura de milho e soja e também se tornar referência como produtor de grãos. É exatamente isso que pretende o estado do Maranhão, que já virou uma região de fronteira agrícola. Para se tornar um novo celeiro de produção, o estado do Maranhão vai contar com a ajuda do satélite Visiona Cube, desenvolvido com tecnologia brasileira e com o apoio da Embrapa. O equipamento vai entrar em órbita com a missão de monitorar e rastrear as lavouras. O Visiona Cube tem apenas 12 quilos, faz parte da categoria de satélites artificiais minúsculos, por isso é chamado de nanosatélite. É mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos. Apesar de pequeno, quando estiver em órbita, de uma distância de 500 metros, por exemplo, o equipamento conseguirá captar imagens em alta resolução com até 3,5 metros de distância, dando ao produtor todas as informações sobre as culturas, inclusive uma estimativa bem exata de colheita. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao meio da produção, uma visão de cima você consegue socorrer o problema a tempo, antes que seja tarde. O Visiona Cube será colocado em órbita no início de 2023 por um foguete da empresa norte-americana SpaceX. Conforme a gente tem a repetitividade de imagens de satélite, por exemplo, se eu tiver uma imagem a cada dia, que esse seria o ideal, eu consigo acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento da cultura agrícola. Então a gente vai acompanhando, chega no pico vegetativo e a gente consegue estimar um potencial de produtividade de uma determinada lavoura. Mato Grosso tem uma das polícias mais bem equipadas do Brasil. Sabe o que isso significa? Menos criminosos nas ruas, mais equipamentos e treinamento constante. Criação da Patrulha Rural, que trouxe tranquilidade e mudou a vida de quem vive no campo. Significa o fim do novo cangaço. Em 4 anos, o governo de Mato Grosso investiu pesado nas forças de segurança em todas as regiões do estado. Foram adquiridos 200 novos fuzis, 12 mil novas pistolas, 165 novas motos e 268 novas viaturas, com mais estrutura e treinamento para policiais, bombeiros, técnicos e todos os profissionais da segurança. Os resultados estão nas ruas. O roubo de carros teve redução de 37%. Os assaltos a banco caíram 100%.
O roubo de gado caiu 35% e a apreensão de drogas bateu recorde. Dá para sentir, nosso estado está mais seguro. Governo de Mato Grosso. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária do Paraguai firmaram um memorando de entendimento sobre cooperação em saúde animal. O objetivo é que os dois países possam cooperar no intercâmbio de informação sobre saúde animal, na ação conjunta de vigilância epidemiológica nos municípios localizados na linha de fronteira e na ação conjunta de vigilância sanitária nos pontos de ingresso na linha de fronteira. O documento foi assinado pelo ministro Marcos Montes e o ministro paraguaio Santiago Bertoni. De acordo com o ministro brasileiro, o memorando será um relevante instrumento de cooperação na área de saúde animal, pois Brasil e Paraguai possuem desafios semelhantes, em especial nas regiões fronteiriças. Os ministros também conversaram sobre os trâmites necessários para possibilitar o cultivo de tilápia no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, que fica na fronteira entre os dois países. O potencial produtivo é estimado em 400 mil toneladas anuais de tilápia, com faturamento anual superior a 2 bilhões de reais. Geração de 10 mil postos de trabalho diretos e 40 mil postos indiretos. Para viabilizar a produção, é preciso uma alteração-lei por parte do Paraguai e remodelação do Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos cursos dos rios limítrofes, celebrado entre os respectivos governos. Em 1999, para autorizar o cultivo de espécies exóticas no reservatório. As exportações de óleo e farelo de soja chegaram próximas a 20 milhões de toneladas de janeiro a outubro de 2022, volume recorde para o período. De acordo com os dados do Ministério da Economia, se comparado com o ano passado, quando no mesmo ciclo foram exportadas 15 milhões de toneladas dos dois produtos. A quantidade vendida representa, então, um aumento de aproximadamente 28%. Diante deste cenário favorável no mercado internacional, a expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que as exportações dos dois produtos fiquem em torno de 22 milhões de toneladas. Apenas para o óleo de soja, os embarques nos 10 primeiros meses deste ano ultrapassaram 2 milhões de toneladas, quantitativo 63% superior ao exportado no mesmo período de 2021. Destaque para as compras realizadas pela Índia, principal mercado consumidor. As vendas para o país asiático praticamente dobraram, se comparadas com o volume exportado no mesmo período de 2021, saindo de aproximadamente 642 toneladas para mais de 1.000. Se utilizarmos como base o ano de 2020, o crescimento chega a 235%. Para o farelo de soja, as exportações entre janeiro e outubro chegaram a 17 milhões de toneladas, aumento de 25% em relação ao volume registrado no ano passado. Se considerarmos ainda apenas a Indonésia, principal destino do farelo brasileiro, até o momento as vendas no mercado internacional chegam a 2,5 milhões de toneladas, frente a 1.900.000 toneladas, uma alta de 34%. E agora o nosso agro vai para mais um intervalo, mas não sai daí. Vamos falar ainda sobre a Piracema e o trabalho de fiscalização. Tudo isso em instantes. Agora, o nosso assunto é meio ambiente e energia solar. O Brasil atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração em energia fotovoltaica instalada. Vamos conferir?
A energia solar, que é renovável e de baixo custo, vem crescendo no país. O Brasil bateu recorde e atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração em energia solar fotovoltaica instalada. Aqui é uma fazenda solar. Essas placas são responsáveis por captar a irradiação do sol e gerar 400 mil kWh por mês de energia, o suficiente para cobrir uma conta de aproximadamente R$300 mil, ou seja, cerca de 1.000 casas em média. Nós geramos energia aqui, estamos injetando na rede da concessionária e nós creditamos essa energia que nós geramos aqui para várias unidades beneficiárias dentro do Distrito Federal. A adoção do sistema de geração de energia fotovoltaica residencial pode reduzir em até 95% o valor da tarifa mensal de consumo de energia. A energia solar é um sistema resistente, durável e, ao contrário do que pensamos, de manutenção fácil e baixo custo. Por isso, vem crescendo no país. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração e energia solar fotovoltaica instalada. Em apenas 3 semanas, bateu o recorde e cresceu 1 gigawatt. São mais de 630 mil empregos criados e quase 30 milhões de toneladas de gás carbônico evitadas. Muito em função de resultados positivos que foram obtidos nos leilões de energia e também teve uma política feita pelo Congresso que o governo federal participou em relação à geração distribuída. As linhas de crédito para financiamento de veículos e aquisição de placas solares também têm contribuído para esse aumento das fontes de energia limpa e renovável no país. Só o Caixa Renovável de instalação de energia solar já liberou R$100 milhões para 2.600 clientes. Além da solar, a eólica e a biomassa também vêm contribuindo para a geração de energia limpa e mais barata no país. Eu acho que o Brasil deve quintuplicar todas essas 3 fontes de energia 100% renovável e aproveitar disso, produzindo energia limpa e mais barata para todos e, com certeza, a gente criar uma nova economia verde neutra em emissões até 2050. Mato Grosso tem uma das polícias mais bem equipadas do Brasil. Sabe o que isso significa? Menos criminosos nas ruas, mais equipamentos e treinamento constante. Criação da Patrulha Rural, que trouxe tranquilidade e mudou a vida de quem vive no campo. Significa o fim do novo cangaço. Em 4 anos, o governo de Mato Grosso investiu pesado nas forças de segurança em todas as regiões do estado. Foram adquiridos 200 novos fuzis, 12 mil novas pistolas, 165 novas motos e 268 novas viaturas, com mais estrutura e treinamento para policiais, bombeiros, técnicos e todos os profissionais da segurança. Os resultados estão nas ruas. O roubo de carros teve redução de 37%. Os assaltos a banco caíram 100%. O roubo de gado caiu 35%. E a apreensão de drogas bateu recorde. Dá para sentir, nosso estado está mais seguro. Governo de Mato Grosso. E no Papo com o Café de hoje, eu vou conversar com Alan Silveira, que é da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso. Nós vamos falar sobre o período de defeso, a Piracema. Ele vai fazer um balanço deste primeiro mês de defeso da Piracema. Tudo isso agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Alan, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite e obrigado por nos proporcionar esse espaço para a gente esclarecer um pouco do nosso trabalho e divulgar um pouco como estão sendo feitas as nossas ações no Mato Grosso. Né? Ah, com certeza, né? Porque é muito importante falar sobre esse período, né? Porque os pescadores precisam respeitar o meio ambiente. Mas quando começa, né, o período proibitivo para a pesca, sempre acontecem inúmeras apreensões. Qual é o saldo até o momento? Sabemos que é parcial por enquanto, né? Porque a proibição começou em outubro, praticamente aí 2 meses, né? Como que estão as fiscalizações e as apreensões? As
nossas fiscalizações estão ocorrendo de forma mais intensiva nesse período de Piracema, né, o período de defeso. E nós, nesse período, a gente foca em 2 áreas de atuação, né? É a fiscalização do rio, né, da pesca em si, e também do comércio. O comércio de peixe, de pescado, de modo geral, nesse período, tanto também de iscas vivas e de peixes ornamentais, eles têm que declarar esse estoque antes do período, assim que começa o período, perdão, para que nós possamos monitorar e acompanhar, para ver se não está havendo a inclusão de novos pescados nesse estoque. Então, esse trabalho a gente vem realizando com bastante intensidade, né, até hoje. A gente já fiscalizou aproximadamente 60 empreendimentos e mais diversos outros pescadores profissionais que declararam estoque, né? E junto com isso nós temos a intensificação do trabalho em campo, né? Que nós realizamos já a apreensão de diversas redes, apreensão de pescado e soltura de centenas de pescados que estavam ali prontos para ser abatidos na margem do rio, né? Ou seja, deu tempo, né? Deu tempo de salvar alguns pescados. Agora, quando você citou os estabelecimentos, essa fiscalização que acontece é muito importante, porque afinal de contas, se existe a pesca predatória, se existe o desrespeito a essa lei ambiental, é porque tem quem financia, né? Tem quem compra, no caso, esses exemplares. E esses estabelecimentos que foram fiscalizados, houve multa ou não? Qual que é a percepção? Nos estabelecimentos, a gente não teve multa até o momento, né? Nós tivemos apenas uma denúncia que foi atendida, onde um cidadão vendia pescado na sua residência e foi apreendido esse pescado, pois foi capturado em período de defeso, espécies proibidas, abaixo de medidas previstas em lei, né? E os demais estabelecimentos, o que a gente estava acompanhando eram as baixas desse estoque, confrontando aquilo que foi vendido com aquilo que ele realmente tinha em estoque. E dessa forma a gente baixa o estoque dele, que ele tem declarado, e evita que ele receba, né, que seja receptador de pescado nesse período de defeso. Mas assim, nós continuamos, estamos abertos a denúncias também, contamos com o apoio da população, que nos denuncie quem ele tem conhecimento que está recebendo pescado, que tem conhecimento que não foi declarado esse estoque, que nós enviaremos uma equipe ao local para fazer uma vistoria e constatar se aquele estoque é regular ou irregular. Agora, qual é a estrutura de fiscalização? Porque todos os anos, né, existe uma informação diária sobre a proibição da pesca e mesmo assim existe também a insistência, é crime ambiental, passível de multa pesada e de prisão também, né? Sim. E mesmo assim, teve prisão já? Teve. Um volume grande ou não, pequeno? A nossa dificuldade é identificar os autores, principalmente na prática da pesca, né? Porque no momento que a fiscalização chega, geralmente eles evadem do local. E por ser locais de difícil acesso, margens de rio ou embarcações, a gente tem um número de apreensões mais elevados do que um número de autuados e conduzidos à delegacia. Mas nós trabalhamos em conjunto com o Batalhão Ambiental, com a Polícia Civil, para a gente cercar esses infratores e tentar identificar e combater com mais efetividade, responsabilizando, né, aplicando a multa, conduzindo a delegacia para que ele responda ao processo administrativo pela infração, pela multa e também o processo criminal que vai ser instaurado pela delegacia especializada no meio ambiente, né? Bom, nossa bacia hidrográfica é imensa, né? Mas geralmente quais são as regiões, né, de preferência desses que cometem crimes ambientais? A nossa região com maior incidência de crimes ambientais e que a gente dedica um esforço maior para a proteção é a nossa região aqui do Pantanal. Baixada Cuiabana, que vai aqui Cuiabá, Rosário Oeste, Acorizal, Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leveger, Poconé, é uma região que tem uma incidência bastante elevada de infrações e crimes ambientais. Nós também temos uma região norte do estado, região ali do Telespires, Sinop, que a gente também manda equipes para aquela região constantemente para fazer a vistoria nos rios e barreiras também, nas estradas e acessos. E outra região que a gente também dedica uma atenção especial é a região do Araguaia, que também a gente tem muito serviço lá e é uma área extremamente grande, né? E com distâncias muito longas e difícil acesso aos pontos de pesca. Mas nós tentamos sempre distribuir as nossas equipes nessas regiões. A gente trabalha também com o Batalhão Ambiental, em outras equipes também,
para a gente distribuir as fiscalizações no maior abrangência possível dentro do estado de Mato Grosso. Fiscalização 24 horas, 7 dias por semana, não para. Isso, as nossas equipes estão constantemente em campo e finais de semana, feriado, agora final do ano a gente tem uma programação especial para não ficar sem ninguém em campo nesses dias de festas, né, como o Natal e o Ano Novo. A nossa programação vai continuar atuando, independente do horário, dia ou local, a gente vai continuar firme no nosso propósito, que é preservar o nosso recurso pesqueiros e a nossa fauna em geral no estado de Mato Grosso, né? Agora, qual que é a tua percepção, né, da causa do cometimento desses crimes? É a ganância? É a falta de informação? Afinal de contas, por que esse crime acontece todos os anos? O que a gente tem percebido, assim, é que as pessoas têm muita a ganância do pescado, né? Não é uma necessidade financeira. A maioria das pessoas que a gente vê que são necessitados, eles trabalham certo ou o pescador de subsistência, ele respeita. Inclusive essas pessoas que trabalham certo, que têm uma condição muitas vezes mais humilde, eles são os nossos principais auxiliares, né? Eles denunciam, porque eles querem preservar aquele recurso para que eles tenham a sua subsistência. Então, assim, nós vemos que a maioria dessas práticas ilegais são praticadas por pessoas que muitas das vezes nem dependem exclusivamente daquela atividade. Então é ganância mesmo. É a ganância. Tanto que a gente tem poucas quantidades de pescador profissionais assim que nós conseguimos autuar, né? Então, assim, a maioria dos que a gente pega em flagrante não são pescadores profissionais de ofício, né? Eles exercem essa profissão de intermediador ou pescadores, mas não são profissionais. Agora, a pesca de subsistência, essa não muda. Essa fica garantida e fica preservada, mas tem alguns critérios, né? Explica pra gente. Isso, a pesca de subsistência, ela é permitida nesse período, né? E a gente tem a cota diária, né, de 3 quilos ou um exemplar. E para garantir exatamente o alimento, né, das comunidades ribeirinhas e da população ribeirinha nesse momento de defesa. Tá certo, querido. Olha, agradeço muito sua presença aqui no Agro Pantanal e vamos continuar acompanhando o trabalho de fiscalização e depois o balanço total aí das operações. Com certeza, a gente sempre que termina esse período de defesa, a gente faz um apanhado geral das nossas atividades e comparamos, né, com os resultados dos anos anteriores para ver o que a gente conseguiu alcançar, seja com maiores apreensões ou com uma preservação maior, né, com a inibição de crimes elevadas também para a gente é mais interessante do que a apreensão propriamente dita e a infração. Se a gente conseguir preservar e evitar que aconteça, é muito mais realizante para a fiscalização. E os exemplares apreendidos foram para instituições filantrópicas? Qual a destinação? Quando não há autuado, nós fazemos já a doação diretamente, né, para a instituição de beneficente. Quando há a condução para a delegacia, nós encaminhamos esse pescado junto para a delegacia, onde é feita a perícia e posteriormente a autoridade policial encaminha também para uma instituição beneficente para fazer a destinação social desse pescado, né? Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Bom, e agora o nosso Agro Pantanal vai para aquela receita super tentadora, sabores do Cerrado, para você repetir aí na sua casa ou na fazenda.
Eita, que a fome ficou grande agora depois dessa receita maravilhosa. Olha, eu preciso falar aqui para vocês que eu tenho uma tia que assiste o programa e assim que termina a receita ela fala: olha, Luciana, eu tô esperando você fazer para mim, viu? Agora eu vou devolver para ela. Olha só, Lucinda, tô esperando você fazer para mim essa receita, viu? Capricha aí, anota direitinho para não ter desculpa, tá bom? Então tá bom, vou esperar o seu convite, tá? Beijo para você que está assistindo sempre o Agro Pantanal. Mas agora vamos para o quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos saber qual é a resposta desse domingão. Você lembra da pergunta? Era interessante, hein? Frutos do mar contribuem para a prevenção de doenças? É, gente, é verdadeiro. Os frutos do mar, assim como os pescados, são conhecidos pela riqueza nutricional, possuindo alta concentração de substâncias como o ômega 3 em sua carne, por exemplo. E esse tipo de alimento também possui proteínas de ótima qualidade, como os aminoácidos e vitaminas, como a A e D. E é inegável que todas essas substâncias fazem bem ao organismo e à saúde, sendo essenciais na prevenção e diminuição de risco de doenças como câncer, a demência e os problemas cardiovasculares. Sempre que puder, que o bolso permitir, então, acrescente aí esses alimentos na sua dieta, viu? Bom, e assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada pela companhia e com a graça de Deus, domingo que vem, tem mais. Tchau!